Olá pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vou responder uma pergunta que me fizeram, muito interessante, que suscita muita discussão. E a pergunta foi o seguinte: os pacientes com borderline geralmente são pessoas realmente que manipulam, que mentem, que provocam muitos problemas nas vidas das outras pessoas, que terminam trazendo desconfortos para os profissionais que cuidam deles? Como é que isso funciona? Então, eu quero falar principalmente da nossa experiência. Nós temos hoje uma experiência muito grande acumulada ao longo de muitos anos de trabalho nessa área, e a casuística da gente realmente de pacientes muito bem estudados, são centenas e centenas de pacientes, e eu posso dizer a você que quase nunca observamos esse tipo de problema nos pacientes que têm apenas o transtorno da personalidade borderline. Então, são pessoas que a gente considera que o tratamento flua de forma muito tranquila até, na maioria dos casos, mesmo até nos casos mais graves. Porém, quando o paciente com borderline tem como comorbidade o transtorno da personalidade narcisista ou o transtorno da personalidade antissocial, então o que acontece? Aí esses sintomas aí, tipo manipulação, comportamentos que denotam uma falta de empatia ou coisas desse tipo, eles surgem de forma bem clara. E aí o que acontece? A gente vai observar que esses sintomas assim, de comportamentos que são muito desagradáveis, que realmente trazem prejuízo a outras pessoas, eles são muito mais referentes a esses outros transtornos do que propriamente ao transtorno da personalidade borderline. Sendo que a confusão acontece por quê? Porque aquele paciente que tem o borderline, mas ele não tem um diagnóstico do antissocial ou não tem um diagnóstico do narcisista, ele vai dizer para o namorado ou namorada, ele vai dizer para as outras pessoas, em casa, na família, no bem de trabalho, que ele se trata devido ao borderline. Como a pessoa tem muitos comportamentos, comportamentos que são comportamentos desadaptativos, aí o que acontece? A imagem que aparece na mente das outras pessoas é que a pessoa que tem um borderline é uma pessoa assim, assim, assado, sendo que a gente, pelo menos em geral, vai observar que, na verdade, esse comportamento desadaptativo ele acontece por conta desses outros transtornos que a gente citou anteriormente. Então, não quero dizer com isso que uma pessoa com borderline é comum, uma pessoa que mesmo que não tenha um transtorno específico, ela possa ter um comportamento, de repente, um comportamento desagradável ou ruim. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ter, na verdade, esse tipo de comportamento. Mas, de forma rotineira, digamos assim, de forma constante, ele vai acontecer seguramente, pelo menos, na boa parte dos casos, na maioria dos casos, quando você tem, além do borderline, uma comorbidade com outro tipo de transtorno de personalidade, principalmente do cluster do grupo B, que sejam narcisista ou antissocial. Então, cada caso, obviamente, tem que ser estudado de forma individualizada. Mas quando a gente fala de uma forma geral, seria essa a ideia, de que esses comportamentos muito desadaptativos, que denotam muita falta de empatia, muita agressividade, muita má vontade, muita mentira e etc., eles aconteçam realmente com muito mais frequência quando, além do borderline, você tem outros tipos de transtorno de personalidade, que também são objeto de tratamento. Porque muitas pessoas acham, a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista ou antissocial, não tem tratamento? Claro que tem tratamento, sendo que o tratamento ele vai comportar outras coisas, outras situações, outras estratégias, entendeu? Não é a gente falando de comportamento com um tom de julgamento, mas em tom de constatação, só para que o entendimento fique claro e possa, inclusive, as próprias pessoas que sofrem com isso também serem tratadas, certo? É isso aí, pessoal. Se você se identifica com isso aí, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar esses vídeos que você julgar interessante no nosso canal com outras pessoas que de repente também possam se beneficiar, e também não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.